Após uma mini seca de dividendos, o momento de você voltar a sorrir está próximo e se prepare, pois em breve você receberá a notificação de um dividendo duplo do Banco do Brasil, pois de acordo com um fato relevante que ele entregou no início de 2026, teremos um pagamento duplo com datas já definidas e próximas. Basta olhar para essa primeira coluna que está a data do anúncio do rendimento. Teremos o primeiro no dia 13/5 e o segundo no dia 20/5. E um ponto importante é que a data com desses dois rendimentos estão previstos para o mesmo dia. 1/6 de 2026 e o pagamento também será realizado no mesmo dia. 11/6 de 2026. Não esperamos grandes coisas, até porque a projeção do próprio Banco do Brasil não é nada animadora. Em 2026, ele estima lucrar de 22 a 26 bilhões. E quando juntamos essa projeção com o payout aprovado para 2026, temos a certeza que esse será um ano de vacas magras, assim como foi o ano de 2025. Só que a principal dúvida é o que esperar para esse dividendo duplo, o que esperar do segundo e terceiro dividendo de 2026 do Banco do Brasil, e vamos para a projeção com base nos anos anteriores. Em 2023, o banco lucrou 35,5 bilhões e, considerando os dois rendimentos, referente ao primeiro e segundo trimestre de 2023, chegamos a um total, somando esses dois valores, de 55 centavos por ação. E mais importante do que o valor é analisar o payout. Considerando essas duas distribuições, chegamos a 8,96 desse lucro de 35 bilhões. Já em 2024, se a gente fizer a soma desses valores, 45,20, chegamos a um dividendo de 65 centavos por ação, correspondendo a 9,97 do lucro que o banco obteve em 2024. E observem que o dividendo saiu de 55 para 65, um crescimento de 18,7%. Já em 2025, o lucro caiu de forma significativa. Se a gente somar esses dois rendimentos, 33,9, chegamos a 42 centavos por ação, queda de 35,9% da renda. Yield de 2,72 para 1,74 e o payout ficou em 11,72, considerando o lucro de 20 bilhões. E para 2026, a projeção é de um lucro de 22 a 26 bilhões. Vamos utilizar aqui a média, 24 bilhões. E o que a gente irá fazer? Aplicar o payout dos últimos 3 anos, de 8,96 a 11,72 sobre esse lucro projetivo de 24 bilhões e chegamos a um dividendo projetivo, somando os dois próximos rendimentos, 38 a 49 centavos por ação. Estamos falando de um yield de 1,55 a 2,03 e só teremos crescimento de renda se o banco entregar 11,72, pois em 2025, se a gente somar esses dois rendimentos, chegamos a 42 centavos por ação e se ele entregar aqui 49, chegaremos a um crescimento de 16,3%. Essa é a minha expectativa. Somando os dois valores, eu espero de 38 a 49 centavos por ação. É pouco? Sim, isso é pouco, só que é importante lembrar que os pagamentos estão sendo realizados em doses homeopáticas. De acordo com um fato relevante que eu mostrei anteriormente, teremos 8 rendimentos durante o ano de 2026 e é importante considerar o anual. E quando a gente considera o anual, a expectativa é que em 2026 ele entregue um rendimento superior ao ano de 2025 e vamos às projeções. Será que ele pode pagar um rendimento superior ao ano de 2025? Vamos iniciar fazendo as contas. Em 2025, considerando todos os rendimentos, teremos aqui esses valores. Vamos fazer aqui a soma rapidamente. 0,149 mais 0,334 mais 9 centavos por ação, 0,071 mais 4 centavos referente ao rendimento do quarto trimestre de 2025 e 0,216. Aqui eu não estou considerando todas as casas decimais, só para a gente ter uma noção. Ele entregou aí aproximadamente 91 centavos por ação no exercício de 2025. Lembrando que eu não estou considerando todas as casas decimais. Já para 2026, a expectativa é de um lucro de 22 a 26 bilhões, como eu mostrei anteriormente, projeção do próprio Banco do Brasil, e aplicando o payout esperado de 30%, nesse pior cenário, no lucro de 22 bilhões,
ainda assim teremos um dividendo muito superior ao que o banco entregou no exercício de 2025, pois estamos falando de uma projeção de 1,15. Considerando a média, lucro de 24 bilhões que a gente utilizou na projeção anterior, chegamos a 1,26 e o de projetado de 5,19, já nesse lucro que podemos considerar otimista, de 26 bilhões. Se aplicarmos aqui o payout de 30%, chegaremos a um dividendo projetivo de 1,36 e o de projetado na cotação atual para 2026 de 4,76 a 5,62, e nesses três cenários teremos um dividendo muito superior ao que o banco entregou em 2025. Identificamos que sim, isso é o que eu espero para o ano de 2026 com base nas projeções do próprio Banco do Brasil. E como fica o preço-teto de acordo com esse dividendo projetivo? Como você observou, possuímos a faca e o queijo na mão, possuímos a projeção e o payout aprovado, agora basta lançar o yield estimado que você chegará ao preço-teto projetivo. E vamos aplicar o mínimo de 6%. Em geral, o mercado espera ser remunerado no mínimo em 6%, pensando somente em dividendos. Vale a pena lembrar que seu retorno de longo prazo é composto pelos dividendos, reinvestimento dos dividendos e valorização do ativo. Se você busca o mínimo de 6, o preço-teto fica em 19,19, considerando o lucro de 22 bilhões e o payout de 30%. Já na média de lucros, chegamos a um preço-teto de 20,94 e com lucro de 26 bilhões, o preço-teto fica em 20,68 e não possuímos margem de segurança em nenhum desses três cenários. No curto prazo, ainda a volatilidade e o dividendo não é nada animador, só que quando olhamos para o longo prazo, identificamos que estamos diante de uma boa janela de oportunidade e basta analisar a média, uma média fortíssima. Vamos jogar aqui o código da empresa, a cotação atualiza de forma automática. Se considerarmos a média de 2021 a 2025, aqui estou contabilizando o último ano completo, que foi o ano de 2025. Para se chegar ao preço-teto método Bazinho, a gente sempre utiliza o período completo. Então estamos fazendo aqui a média de 2021 a 2025. O que a gente fez? Somamos todos os dividendos que o banco pagou no período e dividimos por 5, chegamos a 1,86. Estamos falando de uma média bem satisfatória de 7,68, uma boa média nos últimos 5 anos. Lembrando que a gente sempre busca, no mínimo, empresas com uma média superior a 6. O método Bazinho prega 6%. Se você utiliza esse, que é um dos métodos mais conservadores da Bolsa de Valores, o preço-teto no Banco do Brasil fica em R$ 31,00 até 31 aceitamos pagar nesse ativo. Estamos falando de uma margem de segurança bem interessante de 28,05. Lembrando que você não precisa ficar engessado no mínimo de 6. Você pode fazer alterações de acordo com o seu perfil bombeiro. Eu não aceito buscar esse mínimo de 6. Basta você lançar o yield que se encaixa no seu perfil. Se você busca o mínimo de 7, nesse caso você deverá pagar no máximo R$ 26,57. Estamos falando de uma margem de segurança de 9,89. Você não precisa ficar engessado no que o método prega. Você pode fazer variações de acordo com o seu perfil. E no meu curso de precificação de ativos, eu te ensino diversas variações para o preço-teto método Bazinho, para o preço-teto projetivo, modelo de Gordon, método de Graham, e até mesmo te ensino a precificar fundos imobiliários com 2 dos melhores métodos da Bolsa de Valores. O link está aqui na descrição. E essa planilha de cálculo de preço-teto é um bônus para quem fizer aquisição do curso de precificação de ativos. Bombeiro, eu quero só a planilha para chegar ao preço-teto das ações da minha carteira, pagar barato. O link também está aqui na descrição. O dividendo está se aproximando, a data com, de acordo com esse documento, está confirmada. Não teremos mas 2 rendimentos com a data com no mesmo dia. Olhando para 2026, o dividendo não é nada animador, só que quando olhamos para o médio e longo prazo, identificamos que estamos diante de uma boa janela de oportunidade. Na minha visão, o Banco do Brasil ainda é uma empresa de valor com grande participação de mercado, presença sólida no agro e capacidade de adaptação. Encaramos como uma boa oportunidade para quem pensa em dividendos a médio e longo prazo, enquanto que os grandes dividendos não voltam, a gente tem a oportunidade de pagar 22, 23 e quando ele voltar a pagar a média, ou até mesmo o que entregou em 2023, 2024, teremos um yield on cost
na casa dos 2 dígitos. O investidor inteligente não está olhando somente para 2026, ele está olhando 3, 5 anos à frente. E quando olhamos para 3, 5 anos à frente, fica óbvio que é uma das melhores janelas de oportunidades do mercado, caso você acredite na recuperação do banco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com seu apoio e é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.